Tudo bem? Vamos continuar a falar da reforma trabalhista, mas nós agora vamos nos aprofundar um pouquinho. Por quê? Porque a gente encontra muito falando nos artigos em si, mas nós vamos verificar o que esses artigos podem alterar dentro da base do direito do trabalho. Então, que nós vamos estudar princípios do direito do trabalho e a reforma trabalhista, ok? Bom, nós sabemos que o direito do trabalho se embasou, ou seja, se estruturou, trouxe todo o seu valor da concepção de ideia de proteção. Então, o princípio fundamental, o mais importante dentro do direito do trabalho, é o princípio da proteção. Esse princípio nada mais é do que estabelecer que existe uma isonomia, que não existe, melhor dizendo, uma isonomia entre as partes, que um contrato é bilateral, tem dois lados, e que esses lados não são isonômicos. Não são isonômicos socialmente, não são isonômicos economicamente. Veja, se você imaginar uma grande empresa, por exemplo, o Bradesco, e um empregado do Bradesco individualmente, porque coletivamente a ideia não é de desigualdade. Se eu pensar no empregado do Bradesco individualmente e no banco do Bradesco também individualmente, eu vou verificar que economicamente esse banco tem muito mais respaldo que o empregado. Ou seja, para o banco demitir esse empregado é mais fácil que de alguma forma o empregado prejudicar economicamente o banco. E socialmente também. Veja, se um empregado perde o emprego, a coletividade, se for só um empregado isolado, ela não sente. Economicamente você não vai ter muitas percas, mas se o Bradesco vinha falir economicamente, a gente tem um impacto muito grande na sociedade, uma vez que os empregos serão retirados maciçamente. O que isso diz? Que dentro da coletividade as pessoas estão muito mais ligadas à empresa do que à própria vida individual do empregador. Pois bem, esse princípio ele tem um subprincípio, que é o que a gente chama de princípio da norma mais favorável. O que esse princípio nos diz? Que existindo conflito de normas, ou seja, se eu tenho duas normas aplicáveis conjuntamente a um caso concreto, eu devo buscar aquela norma que é mais favorável para o trabalhador. E essa sempre foi uma concepção do direito do trabalho, um valor, um princípio do direito do trabalho que decorre do princípio da proteção. A gente sempre teve isso estabelecido, que você, ao escolher entre duas normas que regularizassem a mesma situação, nós escolheríamos aquela norma que é melhor para o trabalhador. O que fez a reforma abalou sensivelmente esse princípio. Abalou sensivelmente como, professora? A reforma estabeleceu, lá no artigo 611-A, que o negociado prevalece sobre o legislado. E o 611-A traz um rol de direitos que o negociado pode ser até mesmo inferior que o legislado, e mesmo assim ele vai ser considerado superior à lei. Veja, o que ataca muito o princípio da norma mais favorável. Veja, eu tenho uma norma coletiva e essa norma coletiva mexe em alguns direitos que são aqueles estabelecidos no 611-A que modificam a lei para menor e mesmo assim eu adotarei a norma coletiva, certo? Então isso fere de morte o princípio da norma mais favorável. E para agravar essa situação, porque coletivamente nós poderíamos dizer que o sindicato estava presente, que aquela flexibilização decorreu de uma necessidade da empresa de manter os empregos, de viabilizar-se economicamente e assim manter o emprego, ela ainda trouxe o artigo 444, parágrafo único, que estabelece que um empregado específico pode negociar tudo que está no 611-A,
individualmente. E essa negociação individual que ele vai fazer é superior à própria negociação coletiva. Que empregado é esse? É aquele empregado que tem curso superior e que ganha 2 vezes ou mais o maior benefício da Previdência Social. Veja, esse empregado, ele está desprotegido do que a própria negociação coletiva estabelece, porque ele pode negociar individualmente, e isso vai ser superior ao que é negociado coletivamente, aqueles direitos arrolados no 611-A da CLT. Então vamos dar um exemplo, só para que você possa entender. Eu tenho uma negociação coletiva da área de construção civil. Então essa negociação coletiva vai envolver todos os empregados da construção civil. E eu tenho um empregado que recebe salário 2 vezes ou mais do que o benefício da Previdência Social e tem curso superior. E a negociação coletiva estabelece que a categoria terá um aumento de 8%. Teoricamente, eu teria que dar para esse trabalhador também. Mas eu posso chegar para o trabalhador e dizer, olha, seu salário é muito alto, eu não estou em condição nenhuma de ampliar o seu salário, o seu reajuste vai ser 0. O que diz a lei? Que a gente vai acordar. Agora veja, em uma situação de desemprego que a gente vive, qual a possibilidade de negociação do empregado? O empregado não vai ter capacidade negocial, o que leva à aceitação por parte do empregado. O que diz o legislador para justificar isso? O legislador diz que esse trabalhador ele tem capacidade de entender os seus direitos e que por isso teria maior capacidade negocial. Então, isso afronta sensivelmente toda a estrutura e lógica do princípio da norma mais favorável. Então, quando a gente vai escolher o que é mais favorável para o trabalhador, não há mais a supremacia daquilo que é melhor para ele. Existe sim a possibilidade de você utilizar situações que são menos favoráveis ao trabalhador. E para a gente encerrar, a lei ainda estabelece que quando o conflito ocorrer entre normas coletivas, ou seja, um acordo coletivo e uma convenção coletiva, nós também dizíamos que o que era melhor ficaria. Hoje, o que a lei diz? O acordo ele é mais específico, porque o que é o acordo? O acordo é a negociação entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Então, ele regulamenta uma situação específica. E a convenção coletiva regulamenta uma situação mais geral, porque ela abrange toda a categoria. Então, o que o reformador vai estabelecer? Se eu tiver um acordo coletivo e uma convenção coletiva, ou seja, 2 fontes negociais, que a gente chama de fontes autônomas, que estejam em conflito, eu vou usar o acordo. Por que vou usar o acordo? Porque ele é mais específico e a convenção coletiva é mais genérica, tratando todos daquela categoria como se fossem iguais, ferindo também o princípio da norma mais favorável. Tudo bem, gente? Então, nós vamos dar uma estudada nessa parte inicial que permite que a gente possa analisar o direito de forma diferente, ou seja, na base do direito. Tudo bem? Até a próxima aula.